Preparem o mundo que eu quero descer. Essa é a sensação que muitas pessoas têm quando descobrem coisas perturbadoras como as apresentadas nesse vídeo. São fatos que talvez fosse melhor nunca ter conhecido. Este vídeo pretende ir um pouco mais além. Ele propõe uma viagem hipotética ao futuro daqui a apenas 100 anos. Porém, não se trata de uma viagem baseada apenas na imaginação, e sim de uma hipótese científica plausível, construída a partir da realidade atual e das tendências que já estão surgindo. Essas tendências indicam que dentro de um século, as pessoas que estiverem vivas poderão presenciar no cotidiano acontecimentos que hoje nos pareceriam extremamente perturbadores. Situações que talvez nós, que estamos vivos hoje, agradeceríamos nunca ter que viver ou testemunhar. Prepare-se bem, porque, considerando o rumo que o mundo parece estar tomando, estes são 7 acontecimentos perturbadores que poderão se tornar realidade dentro de 100 anos. Número 7. De acordo com especialistas em inteligência artificial, existe uma grande possibilidade de que, em um futuro próximo, as IAs alcancem ou até superem a inteligência humana. Geoffrey Hinton, pioneiro na área de inteligência artificial, afirmou que até o final desta década poderemos ter sistemas mais inteligentes do que as pessoas, algo que preocupa bastante. Ray Kurzweil, ex-engenheiro do Google, prevê que por volta de 2029, as inteligências artificiais alcançarão o mesmo nível de inteligência humana e que por volta de 2045 irão ultrapassá-la amplamente. Com esse avanço, é muito provável que dentro de 100 anos, as IAs sejam capazes de reproduzir perfeitamente a aparência e o comportamento humanos em textos, chamadas telefônicas e videoconferências. A combinação de tecnologias como geração realista de imagens e vídeos, somada à capacidade da IA de compreender e imitar emoções e expressões faciais, fará com que interações virtuais se tornem praticamente indistinguíveis das interações humanas. Dessa forma, no futuro, a única maneira realmente segura de saber que você está conversando com um ser humano será encontrando essa pessoa presencialmente. Daqui a 100 anos, as pessoas terão ferramentas extremamente avançadas para ocultar sua verdadeira aparência na internet. Inteligências artificiais poderão conversar com você de forma completamente convincente, e a própria noção de realidade poderá ficar tão distorcida que talvez passemos anos interagindo com um funcionário público, um gerente bancário, um operador de atendimento ou qualquer outro contato cotidiano que, na verdade, nunca foi uma pessoa real. Superar a morte de alguém ou o término de um relacionamento poderá se tornar um processo ainda mais complicado e até doentio, já que inteligências artificiais poderão reproduzir em vídeo amigos falecidos, ex-parceiros e até familiares que já morreram. Número 6. Atualmente, a impressão 3D de armas tem despertado grande preocupação devido à facilidade com que partes de armas de fogo podem ser produzidas sem qualquer tipo de controle. O caso de Luigi Mangione, que assassinou um CEO utilizando uma pistola de 9mm impressa em casa, apenas trouxe o assunto para o centro das discussões públicas. Em Nova York, foi proposta uma lei que obrigaria os moradores a passar por verificação de antecedentes antes de adquirir uma impressora 3D capaz de produzir armas de fogo. A proposta pretende impedir que armas sejam fabricadas ilegalmente dentro de residências. Além disso, relatórios recentes destacam que projetos digitais para imprimir armas em 3D estão cada vez mais disponíveis na internet, o que tem provocado debate sobre a possibilidade de proibir a posse ou distribuição dessas impressoras. Considerando o ritmo atual do avanço tecnológico e das tentativas de regulamentação, é plausível imaginar que dentro de um século a tecnologia permita fabricar armas poderosas em casa, sem qualquer tipo de controle e de forma totalmente anônima. Isso aumentaria drasticamente o poder de fogo disponível para criminosos. Tiroteios espontâneos poderiam se tornar mais frequentes e o número de mortes causadas por armas de fogo poderia crescer de forma dramática em comparação com os níveis atuais. Basicamente, qualquer pessoa poderia ter a arma que quisesse, no momento que quisesse e em qualquer lugar sem que ninguém soubesse.
Por exemplo, uma simples discussão entre vizinhos poderia terminar com um deles entrando em casa, imprimindo uma arma potente em poucos minutos e voltando para atirar no outro. Já que no futuro os tempos de impressão provavelmente serão muito mais rápidos e os materiais utilizados serão mais baratos e variados. Dentro de 100 anos, essa tendência provavelmente apenas se intensificará. Número 5. O exército dos Estados Unidos vem intensificando suas estratégias de recrutamento através dos videogames, reconhecendo que eles atraem uma audiência jovem e tecnologicamente habilidosa, principalmente adolescentes. Desde 2018, e isso é um fato real, foram criadas equipes oficiais de eSports em setores como o Exército e a Marinha dos Estados Unidos. Esses grupos participam de plataformas como Twitch, YouTube, Instagram e Discord, que são muito populares entre jovens e menores de idade. Essas equipes organizam torneios de jogos populares entre adolescentes, como Fortnite e Valorant, com o objetivo de se aproximar de possíveis recrutas e apresentar as oportunidades de carreira no meio militar. Ao mesmo tempo, também acabam registrando as habilidades desses jovens e analisando seu desempenho, especialmente em cenários de combate virtual. Embora o recrutamento oficial exija que os candidatos tenham pelo menos 17 anos, campanhas de marketing militar feitas através de videogames frequentemente atingem crianças com menos de 13 anos. Isso gerou críticas e debates sobre a ética de direcionar esse tipo de conteúdo para menores. Vale lembrar que, no processo de seleção de operadores de drones, o Exército dos Estados Unidos valoriza habilidades de coordenação e controle que podem ser desenvolvidas jogando videogames. Isso é real. Inclusive, controles de Xbox já foram adotados no Exército para operar drones e outros equipamentos, facilitando a adaptação entre videogames e operações militares reais. Embora oficialmente operadores de drones precisem ter entre 17 e 34 anos, é extremamente difícil verificar a idade de alguém que esteja pilotando um drone remotamente de casa durante um conflito. No futuro, o aumento da habilidade dos jovens com videogames pode fazer com que menores acabem sendo utilizados, conscientemente ou não, como pilotos de drones em guerras, já que talvez não vejam grande diferença entre participar de um conflito real e jogar um videogame. Número 4. Já existiram casos de pessoas que realizaram modificações corporais extremas, incluindo alterações que simulam a presença de órgãos adicionais. Um exemplo conhecido é Anthony Lofredo, apelidado de Black Alien, que realizou diversas intervenções em seu corpo para se parecer com uma criatura extraterrestre. Entre essas modificações estão tatuagens, implantes sob a pele e amputações de partes do corpo. Embora essas mudanças não envolvam órgãos extras funcionais, elas representam transformações significativas na anatomia humana por motivos estéticos. Outro caso é o do artista australiano Stellark, famoso por performances que exploram a relação entre o corpo humano e a tecnologia. Em 2006, ele passou por uma cirurgia para implantar uma orelha em seu antebraço esquerdo. Essa orelha, feita com material biocompatível, foi projetada para se integrar ao corpo e permitir que os tecidos crescessem ao seu redor. Stellark pretendia adicionar um pequeno microfone conectado à internet para que pessoas do mundo inteiro pudessem ouvir, através dessa orelha, os sons que ele captava. Deixando de lado os casos de pessoas transgênero que realizam cirurgias para construir órgãos sexuais alinhados à sua identidade de gênero, existem muitas pessoas que fazem implantes que não possuem qualquer função prática, apenas por razões estéticas. Imagine como isso poderá evoluir em 100 anos. Hoje, as discussões giram em torno de gênero e identidade. Daqui a um século, talvez o debate seja se alguém com inúmeras modificações e implantes ainda pode ser considerado plenamente humano. Número 3. Acredite ou não, alguns setores ligados a movimentos progressistas de esquerda já defenderam a ideia de que a maturidade sexual e a capacidade de consentimento deveriam ser avaliadas pela capacidade mental de uma pessoa e não necessariamente pela sua idade. Existe um número pequeno, porém extremamente controverso, de grupos que tentam legitimar a pedofilia defendendo a redução da idade legal de consentimento. O exemplo mais conhecido é o grupo chamado NAMBLA.
Tratados internacionais, como o Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança, têm justamente o objetivo de combater a exploração de menores e não permitem iniciativas como as defendidas por grupos desse tipo. Mesmo assim, alguns indivíduos e movimentos já sugeriram diminuir a idade de consentimento utilizando argumentos relacionados à sexualidade e à suposta maturidade precoce. Durante a década de 1970, houve debates mais amplos sobre esse tema dentro de alguns movimentos ligados à revolução sexual e a setores da esquerda. Ainda assim, mesmo naquela época, essas propostas estavam longe de se tornar normas amplamente aceitas. Entretanto, os tempos vêm mudando. Comportamentos sexuais que no passado eram considerados completamente aberrantes hoje são cada vez mais vistos com maior normalidade. Práticas que há poucas décadas eram classificadas como parafilias hoje são tratadas por muitos apenas como variações de preferência sexual. Em alguns países europeus, inclusive, chegaram a existir propostas para legalizar práticas como zoofilia e necrofilia. Grupos de pressão continuam tentando avançar cada vez mais nesses temas, enquanto a idade de iniciação sexual entre adolescentes tende a diminuir e a exposição à sexualização aumenta. Por isso é possível que dentro de 100 anos o conceito de idade de consentimento deixe de existir. Talvez passe a existir algo como uma licença de consentimento sexual concedida a quem demonstrar possuir certa capacidade mental para tomar decisões independentemente da idade. Isso seria extremamente perturbador, pois permitiria que crianças consideradas particularmente maduras, sobretudo no aspecto emocional, mantivessem relacionamentos legais com adultos, algo que de fato já ocorre atualmente em alguns países islâmicos. Número 2. A compra e venda de órgãos humanos é proibida na maioria dos países do mundo por motivos éticos, legais e também de saúde pública. Apesar disso, alguns países criaram sistemas que permitem algum tipo de compensação financeira para doadores vivos, como forma de incentivar a doação e reduzir a escassez de órgãos disponíveis para transplante. E a tendência indica que essa prática pode aumentar. No Irã, por exemplo, existe um sistema legal que permite a compra e venda de rins entre cidadãos com o objetivo de eliminar o mercado negro e garantir a disponibilidade de órgãos para transplantes. Esse modelo gera grande debate internacional por causa de suas implicações éticas e sociais. Existem relatos de pessoas que acabam arriscando a própria vida vendendo um rim ou parte do fígado apenas para conseguir sobreviver às difíceis condições econômicas do país. Em lugares como Austrália e Singapura também existem sistemas que oferecem compensações financeiras a doadores vivos, embora essas práticas sejam fortemente regulamentadas para evitar exploração e garantir que a decisão seja voluntária. Mesmo assim, essas garantias nem sempre são plenamente respeitadas. É bastante provável que dentro de 100 anos a venda de órgãos seja legalizada em vários países. Isso permitiria que pessoas ricas procurassem órgãos com facilidade, de maneira semelhante ao que já acontece atualmente com a barriga de aluguel, que é ilegal em muitos lugares, mas ainda assim ocorre por meio de viagens do primeiro mundo para países como a Índia. No futuro, talvez existam mercados online semelhantes a plataformas como o Mercado Livre, onde pessoas em situação extrema leiloarão seus próprios órgãos para quem oferecer mais dinheiro. O aspecto mais perturbador surge quando se considera que, combinado com o direito à morte assistida, que já é legal em alguns países europeus, indivíduos poderiam vender órgãos vitais para beneficiar financeiramente suas famílias. O que nos leva ao número 1. Alain Koch, um francês que sofria de uma doença incurável, anunciou que pretendia transmitir ao vivo seus últimos dias através do Facebook com a intenção de monetizar o conteúdo e ajudar financeiramente seus familiares. Entretanto, o Facebook impediu a transmissão citando suas políticas contra conteúdos que promovem atividades perigosas. Já ocorreram casos de pessoas que transmitiram suicídios ou tentativas de suicídio ao vivo por meio de plataformas como o Facebook Live. Esses episódios levantaram preocupações sobre o impacto psicológico nos espectadores e também sobre a responsabilidade das plataformas digitais em moderar esse tipo de conteúdo.
Existe ainda um detalhe incômodo que raramente é discutido. Muitas dessas transmissões chegaram a gerar monetização antes de serem removidas. À medida que a eutanásia e o direito de escolher o próprio fim se tornam legais em cada vez mais países, surge um conflito crescente entre a liberdade individual e as questões éticas envolvidas. A tendência é que, no futuro, esse dilema moral deixe de existir e as plataformas equivalentes às redes sociais permitam não apenas transmitir a própria morte, mas até lucrar com isso. Além disso, o aumento dos direitos sobre o próprio corpo pode levar à ideia de que uma pessoa pode fazer praticamente qualquer coisa consigo mesma. Alguns indivíduos poderão enxergar na própria morte uma maneira de proporcionar recursos financeiros para suas famílias. Mesmo sem sofrer de doenças graves, poderiam aceitar transmitir ao vivo formas dolorosas ou espetaculares de morrer para garantir estabilidade econômica aos seus parentes. O aspecto mais perturbador é que, como acontece com qualquer forma de entretenimento, reality shows baseados na morte poderiam se tornar comuns. A competição por audiência seria intensa e pessoas poderiam cometer verdadeiras atrocidades para chamar a atenção do público. Com o tempo, os espectadores poderiam se tornar cada vez mais insensíveis, até que cenas que hoje nos causariam horror passassem a ser encaradas com normalidade. Esse pode ser o futuro que nos espera, e alguns dos seus filhos provavelmente verão isso acontecer.